Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais essa iniciativa FIS, do FIS Talks, hoje dando continuidade à segunda parte da entrevista com a nossa Gilmara Spino, essa grande empreendedora da área de comunicação e gestão, professora da Fundação Getúlio Vargas, do MBA de Gestão da Fundação Getúlio Vargas, e tem várias iniciativas. A Gilmara, ela, além de ser diretora-presidente da GPS, ela sempre foi envolvida assim, em grandes iniciativas do setor saúde, sempre contribuindo de uma forma muito rica, muito colaborativa mesmo, para esse conceito de economia colaborativa, tentando integrar as pessoas, as empresas, enfim, tentando, através da qualificação dos dissensos, construir um consenso entre as pessoas que participam. A Gilmara ela queria ser diplomata e embaixadora, porque o DNA dela é esse, é de conciliar, é de tentar encontrar um caminho melhor para todos. Não é, Gilmara? Muito boa tarde, Gilmara Spino. É um prazer estar com você de novo. Prazer é meu, você anda contando meus segredos aí em público. Mas foi. A vida levou para outros rumos A Gilmara, profissionais. o sonho dela era ser diplomata, ela confidenciou isso. E o Instituto Rio Branco perdeu certamente uma grande diplomata, mas nós hoje ganhamos uma grande executiva que trata com muito carinho de um ponto que é de extrema relevância para todos nós, que é a comunicação. Eu acho que nessa pandemia de Covid, que nós vamos dar continuidade ao que ela começou no bloco anterior, isso ficou muito assim destacado. E eu até considero que o maior problema que nós temos na medicina brasileira é a comunicação. A comunicação, porque a gente tem muitos sinais trocados, muitas fake news. O mundo está muito cheio dessas confusões de comunicação que causam uma tremenda confusão nas pessoas e as pessoas ficam sem saber se aquilo é real, se não é, enfim. E a melhor maneira de comunicar, não é, de uma maneira mais segura, mais tranquila, identificando a melhor forma. O mundo está muito assim dividido em pequenas castas, porque a comunicação no mundo, a internet, toda essa coisa, construiu uma nova modelagem de comunicação. Você não pode falar da mesma forma com uma pessoa de um determinado segmento social, de faixa etária, enfim, de gênero, igual como você fala com outro. Você tem que ter maneiras de comunicar que as pessoas entendam com facilidade aquilo que você está, de fato, querendo dizer. E eu acho que é isso que você tem feito, e era sobre isso que você estava nos falando ao final do primeiro bloco, e eu, então, pedi para a gente dar continuidade a essa experiência que você vivenciou na Redditor, como prestadora de serviço que você é, a sua empresa é da rede, como é que vocês estruturaram toda essa questão da comunicação correta dentro da rede nesse período tão dramático que vivemos de Covid no Brasil e no mundo, obviamente. A nossa entrada, especialmente no planejamento estratégico de comunicação deles, porque eles têm um departamento de marketing interno, foi quando houve uma necessidade de dizer para o mercado aquilo que estava sendo feito internamente. Isso não foi planejado lá atrás, mas, e essa é a minha leitura, tá? Teve um momento em que não se sabia exatamente o tamanho, a dimensão de leitos que seriam necessários, e as pessoas começaram a vir à imprensa e dizia, espera um pouquinho, então vamos confiscar leito, não vamos confiscar leito, qual é o papel do setor público, qual é o papel do setor privado, um está em função do outro. Foi uma bagunça geral em termos de comunicação, muito ruído e muito pouco diálogo. Muito pouco diálogo. E agora sim, fazendo uma análise mais retrospectiva, eu atribuo muito aquele momento, aquele período em que os centros mais organizados foram a público para dizer, olha, a gente está fazendo a nossa parte. Olha aqui o que a gente está fazendo, vamos trabalhar junto? Não precisa ser nós versus eles. Tem um jeito da gente trabalhar em conjunto. Nesse momento, a rede toma a iniciativa de procurar, de trabalhar com um fornecedor externo, terceiro, a GPS fez esse trabalho, como outras organizações de grande porte fizeram também. E aí é só nesse momento, aí eu estou falando mais ou menos de maio, começo de junho, que a gente começa a estruturar um plano
para estar no Valor Econômico, para estar no Globo, para estar na grande mídia contando. Está aqui o que é um hospital de campanha, está aqui o que difere esse hospital de campanha de outros hospitais de campanha que estão sendo construídos. Então, isso já estava sendo feito antes, mas contar isso para o mercado não foi uma decisão planejada desde lá de trás, foi uma necessidade. Entendi. Então, o que a gente dizia há pouco, poucos hospitais, os que eu tive contato, e aí eu tenho contato com muito, né? Entre outras coisas, a minha sócia é muito ligada ao IQG, a Camila Covelo, é muito ligada ao IQG. A gente tem, Camila que conhece, querida, a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de hospitais, então a gente acompanha muito o que está sendo feito nos hospitais do Brasil. E eu tenho dificuldade em dizer quem estava devidamente estruturado ou planejado do ponto de vista de comunicação desde lá do começo. Mas, por isso que eu digo, para mim está muito claro que o diferencial competitivo dessas que conseguem sair melhor da crise ou que tomam algum fôlego, e é sobre isso que é o livro, se você quiser conversar um pouquinho mais à frente, tem a ver com a agilidade com que conseguiram, independente de ter o tamanho de um transatlântico, ter a agilidade de um veleiro ou de um barco menor para dizer, opa, está na hora de eu movimentar para cá. Um plano de comunicação do tamanho do seu sapato, né? Cada um pode ter o seu e eficiente. Eu acho que faltou isso e falta isso no setor saúde. Isso eu percebo nitidamente, seja no setor privado, seja no setor público, com raras exceções, como é o caso da Redditor e tantos outros, a Einstein, Cílio, que tem uma estrutura de comunicação, mas não precisa ser gigante como esse que eu falei. Pode ser uma coisa pequena, que faça um não precisa reinventar a roda, né, José? Tem um montão de coisa que já é conhecida, que já é sabida, que já está pronto. Legal. Esse é um belo trabalho que você faz, sem dúvida nenhuma. E eu vi também que o nosso grande artista da comunicação da Redditor foi o Leandro Tavares. O cara estava presente em tudo que é lugar, ao mesmo tempo, na Jornal Nacional, no domingo, no Fantástico, não sei aonde, só dava Leandro Tavares e foi muito bem. Ele foi treinado com media training também ou ele foi treinado para ser... Queria eu ter o privilégio de poder dizer que tinha sido treinado por nós. Mas primeiro que eu acho que todo mundo precisa de um treinamento de media training, mas o Leandro tem muita experiência, ele tem uma característica espetacular. Ele, além de ser muito carismático, isso ajuda na comunicação. É verdade. Ele também é muito didático e também é muito ponderado. Então, ele fala bem, ele ora, ele escuta muito. O Leandro é, sem dúvida, um grande comunicador e acho que a Rede foi muito feliz escolhendo para ser o porta-voz nesse momento. Que, aliás, essa é outra recomendação que a gente costuma sempre dar. Em momento de crise, eleja e treine um porta-voz. Porque em momento de crise, todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer. Tem uma voz única, né? Eu lembro que eu conversei isso acho que com o Paulo Moll, e ele me disse, não, nós lá, quem está falando por nós é o Leandro. E deixa que somente ele é que representa. Com um desses convites que eu fiz para um dos webinars nossos, e ele me disse isso, não tem que ser o Leandro, porque é ele que está falando sobre esse assunto, ele é que é o cara. Senão fica todo mundo falando o que pensa, o que quer, o que deseja. Exatamente. Né? Muito bem estruturado. E me diga uma coisa, você me contou que está construindo um livro, né, junto com o Rodrigo Gavina, sobre essa experiência vivida. Foi assim uma conversa que eu achei muito interessante quando você me contou isso, porque é um relato de uma experiência vivida no tempo real da experiência, e não, como você mesmo falou, não vai ser arquiteto de uma obra pronta. Nós vamos relatar aquilo que nós vivemos hoje, uma dificuldade. Compro mais respirador ou menos respirador? Acho que deve ter sido decisões dessa natureza. Como é que foi isso? Conta para a gente aí. Isso é muito... Eu estou muito feliz com esse projeto, mas muito mesmo. Muito mesmo. Eu estava aqui comentando, ele nasceu de uma ideia, estava lendo um livro aí um livro de gestão que fala sobre empresa antifrágil, fala sobre o conceito de empresa antifrágil. São empresas que, de algum jeito, ou pessoas, ou estrutura de algum jeito, que elas se alimentam e saem mais fortalecidas de uma crise, mais fortalecidas do que quando entraram. Tem até um paralelo bom para descrever isso, que é assim, quase a figura ali mitológica da Hidra de Lerna. Então, aquele dragão com um montão de cabeça de serpente, cada vez que uma da cabeça é cortada, nasce uma segunda cabeça no lugar da primeira cortada. Então, diante da dificuldade, ela se fortalece. Isso é diferente de ser resiliente, é diferente de ser robusto.
Eu estava lendo isso e acompanhando as coisas como a gente falou e disse, olha, que interessante, eu acho que a Rede D'Or está vivendo agora um momento de empresa, uma situação em que ela está se comportando como empresa antifrágil. Porque, apesar da dificuldade, apesar dos prejuízos, apesar de tudo que perde do ponto de vista de humano, enfim, apesar de tudo isso, está ganhando em reputação, está ganhando em engajamento e está saindo mais fortalecida em termos de imagem. Aí liguei para o Rodrigo Gavina. Doutor Rodrigo, um dia, o senhor me comentou que chegava em casa tão exausto das decisões que tinha a tomar, sem ter informação prévia para isso, porque a decisão você tem que tomar nessa agilidade. A gente você me contou que fazia um diário. Vamos cruzar as seguintes informações? E aí corri atrás, aqui a gente montou uma linha do tempo de tudo que acontecia no mundo dia a dia, uma linha do tempo do que acontecia no Brasil dia a dia, e uma linha do tempo das decisões que foram tomadas na rede dia a dia, na medida que eram tomadas. Aí a gente cruza. Então, tá bom, decidiu-se por fazer o hospital de campanha, ou decidiu-se por fazer um estoque extra do EPI X qualquer. E aí cruze, bom, quando tomou essa decisão, o que eu sabia dali para trás? Qual era o risco na tomada daquela decisão? E é diferente você responder isso agora, que já sabe que deu certo. O que a gente quer tentar trazer é um tipo de material que possa contribuir para a formação de novos gestores, claro, ou para a formação de quem já está atuando hoje no mercado, para empreendedor, porque é fácil, né, José? A gente abre um livro didático e parece que está tudo pronto, que você coloca uma matriz, matriz de decisão, papapum, e que a decisão sai pronto, se você errou, você errou. Não é assim, na vida prática, você tem milhões de variáveis que você não consegue controlar. Então, você tem que ter agilidade, você tem que ter rapidez e, com perdão da expressão horrorosa que eu vou usar aqui, não, pensei numa expressão menos horrorosa da que eu ia usar, se eu me comportar, você tem que ter coragem. Porque tomar decisão quando você não tem todas as informações, ou tu está medindo o risco, você tem que ter coragem para fazer. Então, José, como eu comento e reforço, a temperatura que o Gavina consegue trazer para o livro é o que faz a diferença, isso que a gente acredita que vai fazer a diferença desse material para um material mais convencional, mais didático. A experiência prática da tomada de decisão quando não se tem todos os elementos na mão. De tal forma que evidencie aquilo que foi tomado como uma decisão certa, errada, mais rápida, mais lenta e suas consequências, porque não se acerta sempre. Eu gosto desse tipo de publicação e gosto desse tipo de contribuição. Você brincou que você falou antes que eu te comentei que eu queria ser diplomata? Acho que eu gosto da ideia da gente fazer alguma coisa que possa servir que possa ser multiplicada. Não sei se você vai lembrar, eu durante 9 anos tive uma revista Melhores Práticas, era Melhores Práticas em Saúde, Qualidade e Acreditação. Você lembra? Você foi um grande, contribuiu muito. Eu escrevi lá um artigo. Algumas vezes, foi entrevistado outras tantas. Durante o tempo que a Melhores Práticas existiu como publicação impressa, eu lembro bem que todo novo funcionário que chegava na GPS, quando cada novo jornalista ou para poder trazer no clima da revista, eu dizia, olha, é o seguinte, a história, você está entrando numa publicação que não vai falar de pessoas, vai falar de processo. Por quê? E aí eu contava uma historinha que traduz um pouco do sentimento que eu tinha com a Melhores Práticas e que eu acho que eu vou ter com esse livro assim que fica pronto. Eu contava a história, olha, meu pai faleceu precocemente, vítima de um evento adverso. Morreu. Então, o que a gente faz aqui nessa publicação? A gente quer ajudar que instituições que não têm o dinheiro que tem um hospital do porte do Einstein, que você citou, do Sírio, de um Vila Nova, que esses hospitais, mas um hospital pequenininho, lá longe, que não tem recurso, mas que pode implementar essa campanha de lavagem de mão e reduzir a sua infecção. Então, o que a gente pode fazer e escrever e contribuir para não cometer os mesmos erros? Vamos cometer erro novo. A Melhores Práticas tinha esse espírito, e eu vou ficar feliz se esse livro puder trazer essa experiência também, para que quem leia não cometa os mesmos erros. Então, é nesse sentido que está sendo escrito. Muito interessante. E vocês já estão com esse livro adiantado, já está numa fase conclusiva? A gente está no final do primeiro terço. Do primeiro terço. No final do primeiro terço. E lança esse livro até o final do primeiro trimestre do ano que vem? Não, tem que ser antes, senão daqui a pouco perde o calor do momento da discussão.
Que bom. Eu acho que a gente leva mais uns 2 meses para concluir para concluir todo o texto, e aí entra na fase de revisão, de ilustração, mas eu acredito que dentro do nosso cronograma, em mais 3 meses ele está concluído. Ah, que legal. Vai ser Isso é legal. uma grande contribuição, porque a Reddor ela é muito grande, não é? E tá assim, ela é uma organização que consolida o setor em vários estados e tem experiências vividas. Eu imagino assim a tomada de decisão de montar um hospital de campanha, de onde tirar os equipamentos, pessoas, que eu acho que era a coisa mais Mais difícil. difícil. Foi um momento que eu achei assim muito ousado. Cheguei a comentar isso, não me lembro se com o próprio Rodrigo ou com o Leandro, a ousadia de montar sem ter gente disponível e conseguiu fazer um catacata de pessoas, tomar essa decisão em tempo real de poder oferecer à sociedade um acesso com qualidade, de uma maneira muito bacana. Foi extraordinário. Essa é uma experiência única. E eu acho que você está certíssimo. Ela vai servir demais para o empreendedor aprender com os erros de quem cometeu, os acertos de quem cometeu, e aí você poder errar com originalidade, outros erros, não cometer os mesmos. Eu acho que, no final, é isso que o livro pode trazer de grande contribuição, de ver como é a tomada de decisão do empreendedor é difícil. Eu sinto muito por instituições que sequer tinham recurso para tomar alguma decisão. Porque a rede ainda tem caixa, Claro. tem canal, tem estoque, estava muito estruturada em termos de processo, tinha gente, mas a gente agora vai entrar no momento em que instituições de pequeno porte, até de menor porte, perderam receita, não retomaram suas cirurgias e muitas vezes estão se vendo um beco sem saída. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então, é um momento, sim, se já era antes, mais forte ainda da gente trabalhar um pouco mais juntos, de forma mais colaborativa. Menos de cooperação e mais de colaboração. Eu queria ouvir um pouquinho agora você, Gilmara, já caminhando para esses minutos finais do nosso encontro, um pouco sobre a sua visão assim do futuro, do amanhã da medicina brasileira. Você está sempre presente nos grandes eventos nacionais, você me disse que participou ativamente do FIS, é um orgulho para Foi. nós ter tido você lá presente, acompanhando o nosso Fórum Inovação e Saúde, que foi espetacular, eu acho. E aí eu queria que você me dissesse um pouquinho como é que você está vendo o caminho da saúde brasileira? Como é que a gente pode garantir aquilo que eu considero que é o maior problema nacional, que é a garantia do acesso? Como você garantir que as pessoas, especialmente os pobres, tenham acesso a serviços de saúde de qualidade? Que esforço você recomendaria que toda a sociedade fizesse para que nós pudéssemos conseguir garantir aquilo que a Constituição prevê, mas que na prática ela não é cumprida, que é a garantia do acesso e a integralidade do cuidado para todo mundo. Hoje a gente vê muita dificuldade de acesso. Eu acho que o problema é acesso. As pessoas precisam de um serviço de assistência médica hospitalar, mas não está disponível, precisa de um médico, não está disponível. Como é que você acha, se você tem alguma ideia do que poderíamos estar propondo como trabalhadores do setor saúde, não é? Dentro da sua área de comunicação propriamente dito, o que você acha que poderia ser feito para mitigar um pouco essa questão do acesso dificultado que todos têm? A gente precisaria de outros 40 minutos para conseguir debater todos os pontos dessa questão. Sobre o olhar de comunicação, eu não tenho dúvida que a resposta passa também por mais diálogo. Isso precisa. E a gente teve um exemplo agora claríssimo, quando estava discutindo, e aí vocês viram na imprensa, e não estou falando nada diferente, a Lígia Bahia na CNN, na CBN, Globo News, dizendo que a mudança no decreto, a sugestão estava, abre aspas, eu não estou falando nada de novo, estão querendo incendiar o SUS, fecha aspas. Esse é o tipo de provocação que, do meu ponto de vista, não alimenta um diálogo construtivo. E sem diálogo a gente não vai para lugar nenhum. Sem isso a gente não consegue estar discutindo como regulamentar ou como regular novos entrantes. A gente vai passar por uma situação completamente nova. A gente tem
uma estrutura de plano, um modelo de empresas que se caracterizam, oferecem um serviço do tipo quase plano de saúde, cartão saúde, cartão consultas a R$30, telecom, de tudo. A gente tem novos entrantes, tem novos players que a gente não imaginava que teria nesse volume, com essa força, há 9, 10 meses atrás. Sem dúvida. Então, como é que a gente vai organizar tudo isso? Tem que ter conversa. Então, do ponto de vista de comunicação, minha primeira palavra-chave seria: vamos dialogar. E é por isso que encontros como fiz, hoje também, essa semana também está acontecendo com a ANAP, esses encontros são fundamentais para a gente poder trazer essa nova agenda. Aliás, não é nova, porque isso já vem ter sido discutido há bastante tempo, mas eu acho que está na hora de discutir de uma forma um pouco mais prática, menos ideológica e muito mais prática. Concordo. Eu acho que a comunicação, especialmente o diálogo, ele tem que ser cada vez mais estimulado. A gente juntar pessoas do setor público, pessoas do setor privado, porque existe muito ainda, eu diria assim, um certo preconceito de que a prestação de serviço propriamente dita só possa ser executada por um ente público com os funcionários do governo. E eu entendo que isto não é verdadeiro. Uhum. Eu acho que o governo tem uma obrigação de regular, de financiar, de até gerenciar processos de alguma maneira, mas a prestação de serviço ela não necessariamente não precisa ser feita somente pelo servidor público. Uhum. Você tem que construir essa agenda, uma agenda mais de tolerância, de diálogo e de qualificar os dissensos. Aonde é que nós podemos nos encontrar numa coisa que seja comum e aí sim tentar construir os consensos, porque se a gente ficar daquela coisa ideológica do nós contra eles, não vamos a lugar nenhum. Eu achei maravilhoso conversar com você, Gilmara Espino. Foi muito bom esse nosso FIS Talks. Muito obrigado pelo seu Obrigada tempo. a você. A sua agenda é corrida, mas como nós estamos em tempo de pandemia, eu consegui finalmente conversar com você. Muito obrigado pela sua presença, foi ótimo tê-la conosco e fique bem, em saúde, você, Jorge, enfim, todos vocês, com muita saúde e paz, é o que eu desejo para você. Muito obrigado. Prazer muito grande, parabéns pelos eventos e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Um abraço grande, abraço a todos. Até a próxima. Obrigado.